Então começa a orar pela vida do servo de Deus. Soberano Deus, eterno Pai, Deus amado, Deus querido, em cuja presença estamos, queremos te glorificar, ó Deus amado, por tudo quanto tu tens feito neste lugar. Ó Deus, agora estaremos entrando no momento em que, meu Senhor, aleluia, tu irá falar conosco. Ó Deus amado, eu tenho a plena certeza, ó Deus amado, que o Senhor irá falar aos nossos corações. Eu só não sei, meu Deus amado, se tu vai falar aquilo que eu quero ouvir. Mas de uma coisa é certa, ó Deus, que tu vai falar. Ó Deus, usa mais uma vez o teu filho, ó Deus amado, conforme tu tem usado poderosamente na palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, abre, Deus amado, as portas, ó Deus amado, da revelação nesta noite. Ó Deus amado, usa teu filho de maneira forte e poderosa para a glória do teu nome. É o que te peço, crendo na vitória. A igreja diz: receba o servo do céu com as palmas, amém? Glória a Deus. Cumprimentos, amados irmãos, com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. Quantos estão alegres com Jesus, diga glória a Deus. Quantos creem que hoje é noite de vitória, diga aleluia. Quantos creem que hoje é noite de Deus de mudar a história de algumas pessoas aqui, diga glória a Deus. Amados irmãos, eu confesso que me conto muito feliz de estar mais uma vez aqui nesta casa, tendo esta ímpar e singular oportunidade de poder ministrar a palavra de Deus. Amém, irmãos? Confesso que estou um pouco emocionado e um pouco nervoso, porque quando estamos numa tribuna como essa, né, irmãos? Aqui, presbítero Carlos Alberto, um companheiro, um pregador da palavra de Deus, o pastor que eu escutei quando eu estava chegando, eu falei, meu Deus, o que ele está falando está dentro da mensagem que Deus me deu. Eu falei, é mistério. O nosso irmão missionário Léo, que benção, né? Irmãos aí de caminhada. Aqui o presbítero Pablo Maia, né, dispensa palavras, sempre a gente se encontra por aí, né, varão? É vitória. Missionário João Marcelo, amigo de viagem, aí Espírito Santo, Minas, tantos lugares aí, né, varão? E o pastor aqui que nós também aprendemos a nutrir um carinho e um amor, pastor Antônio. Amém, irmãos? Agora eu peço, amados irmãos, que abra sua Bíblia no livro de João, capítulo de número 2. Também me encontro muito feliz por estar ali minha mãe, futura missionária Maria, lá da Assembleia de Deus de Boiúna, diaconisa Jovelina, minha tia, ali a pregadora da palavra de Deus, minha amiga também, Juliane, os irmãos ali, tanta gente aqui, irmãos conhecidos, que se eu ficar falando aqui, a gente vai até umas 10 horas só para falar as pessoas, amém, irmãos? Então abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 2, aleluia. Vamos ler do versículo 2 até o versículo de número 11. Eu vou ler os versículos pares e a igreja os ímpares, amém, irmãos? A epígrafe diz, as bodas em Caná, a água feito vinho. O tema da mensagem que Deus me deu nessa noite, o título da mensagem que Deus me deu nessa noite, chama-se 7 passos para uma vida vitoriosa. Quantos precisam de vitória aqui? Diga glória a Deus. Graças a Deus, né, irmãos? Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga espera, irmão Leandro. Todo mundo achou, né? Então vamos assim fazer a leitura. Eu leio 2 e assim nós vamos lendo, amém, irmãos? E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para a boda da igreja. E disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto ele vos disser. Estava ali posta 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e cada uma cabia 2 ou 3 metretas. Disse Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram. E disse-lhe, tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os decretos que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao seu esposo. E disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior.
mas tu guardaste até agora o bom vinho. Agora vamos ler o versículo chave dessa mensagem, é o versículo de número 7. Todos nós, no 3, irmãos. 1, 2, 3. E disse-lhe Jesus, enchei, e encheram-nas até... Vamos repetir de novo para a gente gravar. Encheram até? Algumas versões está escrito foram cheias totalmente. A igreja poderia tomar assento dando uma linda salva de palmas para Jesus Cristo de Nazaré. A mais bonita, a mais forte, porque é para Ele. Não é para o Barack Obama, não é para o prefeito, é para Jesus. Amados irmãos, confesso que eu já tenho sentido a presença de Deus na noite desse dia. E Deus ele já tem falado de maneira sobrenatural através dos louvores, através das mensagens que aqui foram entoadas, através das saudações, através das oportunidades. Eu confesso que eu senti a presença de Deus e estou sentindo a presença de Deus de uma maneira diferenciada. E quando eu e você sentimos a presença de Deus, é a certeza de vitória, Senhor, é mais do que certa. Se você crê, diga a glória a Deus e louve a Ele aqui neste lugar. Porque Ele não foi embora, Ele está aqui. Amados irmãos, quando eu abro a minha Bíblia no livro de João, capítulo de número 2, o Evangelho de João, ele tem uma singularidade tremenda. O Evangelho de João ele é diferenciado entre os demais evangelhos, porque ele sempre traz algo que os outros não puderam trazer, porque João tinha uma intimidade com o mestre, presbítero Pablo, de forma diferenciada. Ele é um homem que estava lado a lado com o mestre. Ele é um homem que não precisou de testemunha para acolher e para escrever o evangelho, porque ele andava, aleluia, com o mestre. Muitas das vezes alguns discípulos eram deixados de lado, mas João estava lá sempre com o mestre, ouvindo o sermão da montanha, vendo os diversos milagres que o mestre fez. E quando eu abro meu livro de João, eu fico feliz, irmãos, porque o livro de João é um livro tremendo. É o livro das 7 grandes afirmações de Jesus. É no livro de João que Jesus fala que Ele é o caminho. É no livro de João que Ele fala que Ele é o pão da vida. Eita Jesus. É no livro de João que Ele fala que Ele é água viva. É no livro de João que Ele fala que Ele é ressurreição e a vida. É no livro de João que tu vê os grandes milagres de Deus e os grandes ministérios e atuação de Jesus e de Deus na vida de Jesus. E você pode procurar no livro de Mateus, de Marcos e de Lucas, você não vai achar. Somente no livro de João você vai achar a história do primeiro milagre de Jesus. Agora, amados, quando nós passamos aqui por essa mensagem, essa pequena porção escriturística da palavra do Senhor, a qual nós fizemos menção aqui na noite desse dia, se você olhar com teus olhos carnais, fica difícil, missionário Léo, de subtrair algum ensinamento para mim e para a tua vida. Porque com os olhos carnais apenas veremos uma história de uma festa que acabou, vim Jesus fez um milagre, nada mais. Mas quando eu e você, aleluia, quando eu e você temos a revelação do Espírito, quando Deus ele revela na minha e na tua vida e rasga, aleluia, o véu, e tu começa a entrar no santo dos santos da revelação da palavra, aleluia, vai ser fácil, aleluia, você subtrair daqui desse texto 7 grandes ensinamentos, 7 grandes passos para que eu e você possamos alcançar a vitória. Haja vista que quando você, em qualquer segmento da sua vida, para você alcançar alguma coisa, para você obter alguma meta, para você realizar algum sonho, você tem passos que você deve seguir. Acredito eu, está aqui o nosso irmão, amigo, Elisamar, acredito eu que antes dele, dele fazer a gravação do seu DVD, ele deve ter orado ao Senhor, Deus deu as músicas, ele procurou as pessoas certas para gravar, ele montou a sua banda, ele foi dando passo de cada vez. Se você de repente for querer trabalhar em um emprego renomado,
com um salário abençoado, você vai ter que se preparar para fazer uma prova, você vai ter que estudar muitas vezes a matéria, ver qual é, que dia que é o edital, quando vai ser a prova. Há toda uma preparação, há todo um passo que você tem que dar para poder você alcançar uma determinada vitória, para você alcançar um determinado objetivo. E quando eu abro a minha Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 2, nós vamos nos deparar aqui com 7 grandes passos para eu e você podemos, aleluia, onde nós poderemos alcançar a vitória da parte de Deus. Então você que está com a sua Bíblia aberta, eu quero que você acompanhe comigo aqui. O primeiro passo está no versículo de número 2, diz a Bíblia assim: e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Eita Jesus, agora que começa o mistério. Labandará, candaraçara, bandaçá. Presbítero Pablo Maia está esperando uns 2 anos, né, para ouvir essa pregação, né, mano? Meu Deus, mas hoje o mistério vai desenrolar aqui. Amados, primeiro passo: convidar Jesus. Amados, eu passei uma experiência no começo desse ano, onde eu estava ali me preparando para casar. Casei em janeiro, né? Estou na benção, né, irmãos? Estou ainda na lua de mel, né? Que vitória. E eu lembro ali que uma das coisas de suma importância foi a lista de casamento. Aleluia, eu lembro ali que eu sentei com a minha esposa e vamos chamar quem? Vamos ter que chamar fulano, tem que chamar cicrano. E às vezes a gente esquecia o nome de alguém. Não, você esqueceu o nome de fulano, tem que convidar fulano. Fulano não pode faltar. Eu fico aqui pensando, irmãos, a Bíblia não diz, mas conjecturando aqui, acredito eu que aquele casal sentou também fazendo a sua lista de casamento. Acredito que de repente a noiva estava ali com a lista na mão. Amor, já está tudo pronto, a lista já está feita. Eu já chamei o pessoal de Betânia, eu já chamei o pessoal lá de Cafarnaum. Eita Jesus, eu já chamei algumas pessoas da cidade vizinha. E parece que eu vejo o noivo pegando a lista. Deixa eu corrigir, deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu ver se está faltando alguém. Parece que eu vejo o cantor Elisamar, aquele homem com a lista na mão. Ei, irmão, tu está esquecendo de uma pessoa. Aleluia, está esquecendo de uma pessoa aqui na lista. Parece que eu vejo a noiva olhando, mas quem será, meu amor? Tem todo mundo da minha e da tua família, todo mundo que orou comigo e contigo. Não, está faltando um que quando o mar não abre, ele passa por cima. Está faltando um que quando ele chega, o morto ressuscita. Alabandara, candara, sai. Deixa eu ver se tu convidou Jesus. Se convidou Jesus, joga a tua mão para o alto e glorifica esse Deus. Ele não pode faltar na minha e na tua vida. Aleluia. Você não pode esquecer, amor. Jesus Cristo, ele tem que estar na festa. Eita Jesus. É o primeiro passo, irmãos, que temos que dar: convidar Jesus. Mas acontece que existe 3 tipos de convite. Existe 3 tipos de convite, presbítero Carlos Silva. Existe o chamado convite momentâneo. Existe o chamado missionário João Marcelo, um convite circunstancial. E existe o convite perpétuo. Convite momentâneo, sabe o que é? É aquele convite que a pessoa entra num culto como esse. A luta está tão tremenda, está com o nome para morrer. Aleluia, o médico já deu aquele laudo, falou: não tem jeito, não tem cura, não vai conseguir. Aí a pessoa vem num culto como esse. Deus usa os vasos que aqui estão, aleluia, e revela. Às vezes Deus fala através da palavra. A pessoa se sente comovida e se locomove para encontrar com Jesus. E naquele momento ela vem à frente e levanta a sua mão e convida Jesus para a sua vida. Mas depois que Deus limpa, depois que Deus cura, depois que Deus faz, aí aquela pessoa some. Tu nunca mais vai ouvir falar do abençoado e da abençoada, porque foi um convite o que é momentâneo. Foi naquele momento que ela estava emocionada,
viu que todo mundo foi, ela também foi. E existe os convites circunstancial. São aqueles convites, irmã Juliane, que as pessoas só fazem quando está numa situação tão adversa. Às vezes as dívidas estão demais, às vezes a esposa já foi embora, a pessoa não aguenta mais ver a cama vazia, ver a luta, abre a sua despensa, já não está mais cheia porque não está com uma situação financeira estabilizada como de outrora. Aí aquela pessoa adentra ao culto, ela ouve às vezes um hino abençoado, ela ouve uma mensagem como aqui dos irmãos trouxe aqui antes de mim, aí Deus toca no seu coração, aí devido àquela circunstância que ela está vivendo, ela vem à frente e convida Jesus, aí Deus vem com a sua mão santa, começa a colocar tudo no seu devido lugar, aí a primeira coisa que a pessoa faz, eu não posso porque agora Deus abriu uma porta, eu estou ganhando 10 mil, eu tenho que fazer hora extra, alabandaracanda sai, agora eu não posso porque Deus me deu, vou ter que entrar, missionário João Marcelo sabe o que eu falo, eu vou ter que falar, presbítero Carlos Abel sabe o que eu falo, alabandaçai, aí Deus vai, abre a porta, dá um abençoado, né? Abençoa a vida sentimental, aí a pessoa fala, eu não vou porque eu tenho que ir para o cinema, eita Jesus, queima a tela aí de LCD, Jesus. Aleluia. É só Deus abençoar algumas pessoas que tu não vê mais. Tu procura no monte e não quer ir mais. Tu procura, aleluia, nas consagrações, como o irmão aqui falou, tu não vê mais. Tu procura na vigília, não vê mais porque está na bênção. Tomou, fez um convite circunstancial. Mas existe um convite que todos que aqui estão nessa noite fez. Eita, que convite é esse, irmão Leandro? Alabandaracandassa é o convite perpétuo. É o convite que independente da situação que está vivendo, não vai convidar Jesus e não vai largar ele jamais. Aleluia, deixa eu ver se tem gente aqui que convidou Jesus. Tu logo conhece quem convidou Jesus. Ele entra no culto, ele já está glorificando. Ele entra no culto, ele já está louvando, exaltando a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Xarabandaracandassa, dá uma disfarçada, olha pro teu irmão do lado. Se tiver com cara de delegada federal é porque nunca convidou Jesus. Mas se tiver exaltando, glorificando, é porque o convite é perpétuo. Xarabandaracandarabandassai. Eita Jesus do céu, meu Deus, é mistério, hein Jesus. Versículo de número 4. E disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Eita Jesus, esse passo aqui é um passo difícil. Esperar a hora de Deus. Eita Jesus. Eclesiastes capítulo de número 3 diz que é um tempo determinado para todas as coisas. Eu vou ter que falar, hoje eu vim determinado a falar tudo que Deus mandar, rapaz. Hoje eu vim determinado, Jesus. Eclesiastes capítulo número 3 diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Mas acontece, meu pastor, que algumas pessoas tomam decisão fora do tempo de Deus. Olha, Jesus. Acontece que algumas pessoas, quando começa a luta a ficar difícil, ela fala, eu vou tomar essa decisão, eu vou sair de casa, eu vou largar tudo. Aí Deus fala, ei, não está no tempo não, quem tem que sair de casa não é você não, é o demônio, e ele vai sair nessa noite. Se você quer, joga a tua mão e glorifica comigo. Xarabandaracandarabandassai. O inimigo apostou que a sua família, aleluia, ia terminar. Ele apostou que a sua história tinha chegado ao fim. Mas o que ele não esperava é que o